Tiago, capítulo 3. Tome a tua Bíblia. Tiago, capítulo 3. Nós estamos numa série de mensagens, dando continuação à série que tem o título Construindo uma Vida Melhor. Vamos repetir o título da série para a gente gravar bem? Construindo uma Vida Melhor. Mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre a língua. Língua feia, né, gente? O camarada não escova a língua, não. Você vê que tem um limo verde ali, né? Senhor. Às vezes a gente encontra os irmãos aí que ninguém merece, né? O irmão fala com você, você vê aquela coisa verde na língua, né? Aquele hálito de dragão, né? Jesus. Aí você resolve esse problema com uma escova de dente, escovando a língua, que é tão importante. Mas o tema de hoje é língua, bênção ou maldição? Língua, bênção ou maldição? Vamos lá, Tiago capítulo 3, já encontraram ou não? Olha o que é que diz aqui, palavra do Senhor. Meus irmãos, disse Tiago, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. E ele continuou dizendo o seguinte: todos tropeçamos. Quantos? Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo. Assim também, a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Olha a língua, gente. Com a língua, disse Tiago, bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Até aqui nossa leitura, o versículo 12. Quero fazer duas perguntas a vocês. Primeira pergunta: quantas palavras nós falamos em um dia? Alguns estudiosos dizem que nós falamos de 30 mil a 60 mil palavras por dia. É coisa pra caramba. Alguns dizem que as mulheres falam mais. Isso é mentira, é perseguição contra as mulheres, né, irmãos? Outros dizem que os homens falam mais. Isso é verdade? Não, lá tem irmãozinho, né? Gente, a verdade é que nós falamos muito mesmo durante o dia. Vocês sabem. Vou fazer outra pergunta. Quais as palavras que falamos? Quais são as palavras que nós falamos? Você sabe que muitas vezes nós achamos que as palavras que nós declaramos, elas são simplesmente jogadas ao vento. Nós falamos coisas que nós nem sabemos onde vão cair e o que vão produzir. E Jesus disse, lá em Mateus, no capítulo 12, versículo 36, Jesus faz a seguinte declaração: de toda a palavra inútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo.
Ou seja, todos nós, irmãos, o texto está dizendo que todos nós daremos contas naquele dia do juízo das nossas palavras. Todos nós. Por vezes, meus irmãos, nós enfrentamos situações na nossa vida que depois nós pensamos, por que eu fui falar? Por que eu tinha que abrir o meu bocão? Por que eu fui, naquele momento, falar? Eu não devia ter falado, era melhor eu ter ficado de boca fechada. Você já pensou assim ou não? Quantos aqui já pensaram assim? Olha lá. Tem gente que nem pensa assim, fala assim, eu gosto de falar mesmo. Eu sou bocudo. Tem gente que é assim. Mas a gente pensa, a maioria, pelo menos pessoas normais. Muitas vezes a gente pensa assim, por que eu fui falar? Por que eu abri minha boca? Eu acho que era melhor eu ter ficado quieto. E olha, geralmente, a gente se arrepende mais por aquilo que nós falamos do que quando nós deixamos de falar. Nos arrependemos mais quando falamos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque depois que nós falamos, não tem como voltar mais as palavras. Já não tem jeito, foi. E com certeza aquilo que nós falamos vai produzir alguma coisa. Pode ser boa ou pode ser ruim. Então a gente fica sempre num dilema do seguinte: se eu falo, eu me arrependo depois. Mas também se eu não falo, eu me arrependo de não ter dito. Você também já pensou assim ou não? Sim ou não? Olha lá. Então, todos nós. Se eu falo, eu me arrependo. Mas se eu não falo, eu também me arrependo. Daquela coisa, falar, por que eu não falei também? Devia ter falado. O que fazer então? O que a gente tem que fazer? Simples. Pensar antes de falar. O que nós precisamos fazer, irmãos? Use o cérebro. Use a inteligência. Deus te deu inteligência, meu irmão. É para você usar. Olha o que diz um texto. Provérbios 16, 23. Eu gosto desse texto. Olha só que legal. Pessoas inteligentes pensam antes de falar. Provérbios 16, 23, tá? Pessoas inteligentes pensam antes de falar. O que dizem, então, é muito mais convincente. Você sabe que muitas vezes nós falamos o que nós não deveríamos falar e então nós causamos estragos, nós causamos muito problema. Nós falamos na hora errada, nós falamos do jeito errado, no tom errado. Muitas vezes nós deixamos dúvidas no ar, né? Nós falamos com meias verdades, falamos muitas vezes com malícia, falamos uma coisa sugerindo outra coisa. Enfim, meus irmãos, todos nós erramos com nossas palavras. Todos nós erramos. E aí, eu queria destacar aqui nesse texto algumas coisas que Tiago está dizendo sobre a nossa língua, sobre as nossas palavras, que me chamaram a atenção. Olha só, pelo menos 3 verdades aqui sobre a nossa língua que Tiago destaca aqui no texto. Então, primeira verdade é a seguinte: Tiago está dizendo que a língua dirige a nossa vida. Primeiro, a língua dirige a nossa vida. Olha só, versículo 3 e 4. Ele diz o seguinte: quando colocamos freios na boca do cavalo, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Aí ele fala também, tomem como exemplo também os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Então veja o seguinte, irmãos. Tiago aqui, ele está fazendo comparações. O que ele está dizendo? Ele fala sobre o navio e sobre o cavalo. E aí, quando ele menciona sobre o navio, ele diz o seguinte, que o navio, no mar, ele sofre interferências externas, né? E ele sofre as interferências de ondas, né? Dos ventos. Mas se o piloto, se o timoneiro estiver com o leme na mão, mesmo o navio tendo essas instabilidades, o piloto consegue conduzir o navio de forma correta. É isso que ele está dizendo. Mas ele também fala do cavalo. Da mesma maneira, né? É o cavalo que possui uma força muito maior do que do homem. O cavalo tem uma força maior que a minha e a sua força. Mas se o cavaleiro estiver segurando as rédeas, ele está dizendo aqui para nós, e souber manusear de maneira correta, o cavalo, mesmo sendo forte, ele vai obedecer ao seu condutor. Então são essas comparações que Tiago aqui está fazendo. Em outras palavras,
Tiago está nos dizendo, meus irmãos, que ainda que se porventura, sofremos interferências e provocações externas, se nós soubermos refrear, se nós soubermos controlar a nossa língua, nós conseguiremos dar um prumo certo para ela, e então nós caminharemos de uma maneira sábia e mais correta. Amém, meus irmãos? A Bíblia diz o seguinte, olha só na tela, o que a Bíblia declara em Provérbios 17, 28. Vamos ler juntos o texto? Até o tolo, quando se cala, se torna sábio. Até o camarada que é tolo, quando ele fica quieto, quando ele se cala, ele se torna sábio. Porque não é no muito falar que nós seremos sábios. Tem gente que confunde falar muito com sabedoria. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Quem muito fala, acaba dizendo que não deveria falar. Quem muito fala, se perde nas suas palavras. Se confunde nas suas palavras, fala demais. E como diz Provérbios 13, 3, quem muito fala, põe a sua alma em aflição. Como diz o ditado popular, quem muito fala, dá bom dia para cavalo. Não é assim que diz o ditado aí? Quem muito fala, dá bom dia para cavalo. Fala demais. E como também a Bíblia diz lá em Provérbios 10, no capítulo 10, versículo 19... diz o seguinte, no muito falar, vamos ler juntos na tela? No muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Aquele que modera os seus lábios, esse é prudente. Veja que a maioria dos males que nós enfrentamos na vida são causados pela nossa língua, meus irmãos. Eu não tenho dúvida disso. E é por isso que aqui, Tiago, ele diz que se a gente conseguir controlar a nossa boca, as nossas palavras, todo o nosso corpo vai estar numa direção firme, correta, e nós nos tornaremos aí então mais sábios. É isso que Tiago está dizendo. Eu fico pensando o seguinte, que eu já vi muitas coisas aqui nessa comunidade, porque eu nasci aqui dentro, eu cresci nesse ambiente, eu fiquei pensando, quantos casos de contendas e divisões dentro da igreja eu já presenciei. Quantos casos de contendas e divisões nós aqui já presenciamos neste lugar? Quantas amizades, meus irmãos, foram desfeitas por pessoas que não conseguiram guardar segredos? Quantas e quantas amizades foram desfeitas? Quantas pessoas que eu já vi aqui neste lugar e em outros lugares que foram destruídas por causa de maledicência, de fofoca? Quantas pessoas? Quantas vezes eu e você presenciamos casos onde pessoas caluniaram outras e depois não teve como reverter a situação? O estrago já estava feito. Quantas vezes nós presenciamos isso, queridos? Enfim, meus irmãos, muitos utilizam a sua língua de maneira errada, de maneira leviana, de maneira torpe. Muitos e muitos. Nós precisamos ser mais responsáveis com as nossas palavras, meus irmãos. Nós precisamos ser mais responsáveis com aquilo que a gente anda falando. E principalmente a respeito dos outros. Tome cuidado. Tome cuidado com aquilo que você anda falando. Porque se você apenas tem uma suspeita, se você não sabe se é verdade, então é melhor guardar para você. Ronaldo, eu suspeito. Ok, guarda para você. Se não é verdade, se você não tem essa certeza, guarda para você. Não saia falando aquilo que você suspeita, porque você pode estragar a vida de alguém. É como estourar um travesseiro de pena no alto de uma montanha, com forte vento. O que vai acontecer com as penas? Vão se espalhar. E depois, para recolher as penas? Tem como? Você pega uma aqui, outra ali, outra lá, mas voou. E assim que tem acontecido com muitas pessoas têm sido destruídas por isso, porque já não tem mais como pegar todas as penas. Então tome cuidado com isso. Com a nossa língua nós podemos construir ou destruir, podemos levantar ou derrubar, podemos abençoar ou podemos amaldiçoar. Irmãos, se nós soubermos realmente, queridos, controlar a nossa língua, a nossa vida vai caminhar de forma melhor e mais santa para a glória de Deus. Amém? Olha o que diz Provérbios,
capítulo 18, versículo 21. Vamos ler juntos lá o texto? A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Mas olha a segunda coisa aqui que eu aprendo com Tiago. Tiago está dizendo o seguinte, em outras palavras, que as palavras duras e ruins marcam a vida das pessoas. Vamos ler isso aqui juntos, irmãos? Vamos lá? As palavras duras e ruins marcam a vida das pessoas. Veja lá no texto, você pode manter esse texto aí de Tiago aberto para você me acompanhar na leitura? Olha só o que ele diz no versículo 9, né? Ele diz assim: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Está dizendo aqui Tiago. Agora veja bem, meus irmãos, as palavras ruins, elas têm mais poder em contaminar do que as boas têm de limpar. Vamos imaginar aqui 2 canos de água correndo paralelamente. 2 canos de água. Num cano, água limpa, e no outro cano, água suja. E mais à frente, esses canos se juntam. O que é que vai acontecer? O que é que vai prevalecer? O que é limpo ou o que é sujo? Hein? Por quê? Porque é o que é sujo, não é? Porque água podre vai contaminar a água limpa. Assim são as nossas palavras, meus irmãos. As ruins, elas sempre prevalecem muito mais do que as boas. Vou dar um exemplo para você. Você pode elogiar alguém o dia inteiro. Fazer elogios para uma pessoa o dia inteiro. Mas basta no final da tarde você falar uma palavrinha errada. Você acaba destruindo tudo aquilo que foi falado durante o dia. Você pode chegar para a tua esposa, meu irmão, e elogiá-la. E dizer: meu amor, quando você acorda, você é maravilhosa. Eu olho do lado assim, sensacional, linda. Olha como você cuida da casa. Olha como você cuida dos nossos filhos. Meu amor, como você é cheirosa. Fala a Deus, alguém está dizendo. Está falando. E você vai fazendo elogios durante o dia. Poxa, como você cozinha bem. Como você gasta pouco no shopping. Você vai elogiando, que isso é elogio, né? Isso é elogio. Né? Aí chega no final da tarde, você naquela vacilada, você diz assim: amor, você não acha que você está um pouquinho cheinha? Acabou. Acabou. Quer dizer, você ficou o dia todo elogiando, falando coisas boas, sacando coisas boas. Chegou no final do dia, você me dá uma dessa. Cara, desculpa. Perdeu o jogo. Perdeu o jogo, é assim. Por isso que a gente tem que falar palavras boas, muitas vezes mesmo, porque essa concorrência é desleal. É desleal, meus irmãos, tem jeito. E normalmente, vamos ser sinceros, queridos, normalmente nós ficamos mais marcados mesmo e lembramos, né, mais das palavras que nos trouxeram tristeza e feridas do que as palavras de elogio. Isso marca mais a nossa vida. As boas palavras, elas parecem que sempre passam rápido, mas as palavras ruins ficam. Isso é ruim. Ou, por exemplo, dizem, né, que alguns estudiosos aí também dizem que numa loja, quando um cliente ele é bem atendido, a chance de ele espalhar essa boa notícia varia de 6 a 8 pessoas. Mas quando esse cliente ele é mal atendido, a chance de ele espalhar a má notícia varia de 16 a 18 pessoas. Então, a notícia ruim, ele espalha mais do que a boa. Sim ou não? Vocês estão me acompanhando ou não? Olha o que é que diz a palavra do Senhor. Olha o que é que diz lá o texto de Provérbios 18, 4. Vamos ver juntos? Águas profundas são as palavras da boca do homem, e a fonte de sabedoria
ribeiros transbordantes, águas profundas, em outras versões diz águas obscuras, águas escondidas, né? Então o que a gente entende aqui desse versículo? Que enquanto as palavras de algumas pessoas são palavras obscuras, são, né, escondidas, águas profundas, as de outras pessoas são fonte de sabedoria e comunicam a verdade claramente, de maneira clara. Irmãos, nós não elogiamos na mesma intensidade que nós criticamos. Inclusive, uma coisa que a gente precisa exercitar é o elogio. Se tem uma coisa que a gente precisa exercitar entre nós, queridos, é o quê? É o elogio. Meu pai sempre cita uma frase interessante, né, que ele diz que o elogio é bom, não custa nada, você não precisa pagar, e ainda produz o quê? Um grande efeito. Vira e mexe, ele diz isso. Aí você vai dizer assim, mas se eu elogiar o irmão, ele vai inflar. Ué, mas vai murchar? Você recebe um elogio e murcha? Claro que não. Não é bom receber um elogio, irmãos? Claro que sim, queridos. Agora, como a pessoa vai lidar, mas aqui no elogio, sabe, Ronaldo, eu evito elogio para não fazer o meu irmão pecar. Ah, para de bobeira. Quem tem que lidar com isso não é você, é o outro. Ele tem que lidar. Mas faça a sua parte. Sabe por quê, queridos? Porque nós não elogiamos na mesma intensidade que nós criticamos. As críticas a gente vê muito rápido. Tudo que acontece a gente critica. Na igreja a gente tem as nossas críticas. A gente critica o pastor, a gente critica o líder da célula, a gente critica os irmãos da igreja, a gente critica tudo e todos. O tempo todo. Outra coisa, nós não agradecemos com a mesma velocidade com que nós reclamamos. Essa é uma realidade nossa, irmãos. Essa é uma realidade humana. Nós damos sempre mais uma ênfase no que é ruim, naquilo que é negativo. E nós precisamos imediatamente mudar essa realidade. Precisamos mudar a nossa atitude. Você está disposto a isso ou não? Você quer construir uma vida melhor? Mude essa atitude agora em nome do Senhor Jesus. Proponha no seu coração mudar isso. Mudar essa realidade e o Senhor vai te conceder muita graça, meu irmão. Em nome de Jesus. Amém? Olha só, terceira coisa que eu entendo desse texto, outra verdade que Tiago aqui mostra para nós. Ele está dizendo o seguinte para mim, que a língua é o retrato de quem somos. Vamos repetir isso, queridos? A língua é o retrato de quem somos. Versículo 11 e 12, você pode me acompanhar na leitura? Veja lá. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então veja bem, meus queridos, a língua, a nossa língua, é o retrato do coração. A língua é o retrato do coração. E Tiago aqui, ele está dizendo que é possível, sim, existir uma fonte de água amarga e uma fonte de água doce. Mas ele está dizendo também, por outro lado, que é impossível que uma fonte amarga, ela se transforme em 5 minutos numa fonte limpa e logo em seguida voltar a ser podre de novo. Isso é algo impossível. Tiago aqui, meus irmãos, ele está querendo nos ensinar que a água ela é pura ou ela é suja. Ela é limpa ou suja, ou podre. E a nossa boca é essa fonte. A minha boca, a sua boca é essa fonte. Por isso que Jesus disse o seguinte, que a boca fala do que está cheio o coração. Vamos repetir juntos na tela? Mateus 12, 34, vamos lá? A boca fala do que está cheio, o quê? Está cheio o coração. Então, deixa eu até abrir um parênteses aqui importante, irmãos, que olha só, leve a sério aquilo que você fala. Sabe por quê? Que a gente fala as coisas de maneira muito irresponsável, e logo a gente diz o seguinte, é brincadeira. Eu falei porque eu estava brincando. Não, você não estava brincando. Que eu já ouvi essas coisas aqui. Sabe, de ofender às vezes as pessoas. Camarada fala de maneira irresponsável, ofende o próximo, e depois, quando você vai confrontar, sabe o que ele diz? Não, eu estava brincando. É brincadeirinha. Brincadeirinha. Destruiu o outro. É brincadeirinha. Não, eu não penso assim, não. Não, você pensa assim. Leve a sério o que você fala, meu irmão. Porque a boca fala, vamos ver de novo aquilo que Jesus disse,
A boca fala do que está cheio o coração. Você apenas verbalizou. A boca é o microfone do coração. Você está botando para fora aquilo que, na verdade, lá no seu íntimo, você pensa mesmo. Então leve a sério. E se for algo ruim, se arrependa diante do Senhor. Peça perdão. E o Senhor vai perdoar você. Amém? Mas leve a sério as tuas palavras. Portanto, queridos, a língua é o espelho do nosso coração. Vamos repetir essa frase que é tão importante? A língua é o espelho do nosso coração. Quando a gente vê uma pessoa amargurada, né, uma pessoa odiosa no falar, que destrói os outros, que fala mal, né, que só tem críticas, que é só maledicência, que só faz fofoca, nós podemos concluir o seguinte, que a língua dessa pessoa apenas está espelhando o seu coração. E se a água ela está vindo suja, é porque está vindo de uma fonte suja. Por isso que hoje a gente precisa fazer uma autoanálise das nossas palavras, daquilo que a gente anda falando, irmãos. O apóstolo Paulo, ele disse assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. É tempo da gente examinar o nosso coração, olhar para dentro da gente e fazer uma profunda reflexão sobre a nossa língua, sobre aquilo que nós falamos. Porque, irmãos, se a nossa língua ela é uma radiografia do nosso coração, então ninguém precisa aqui nos ver por dentro. Basta conviver com a gente e nos ouvir e com certeza vão saber se a água é doce ou é amarga. Nem precisa me conhecer por dentro. Basta andar comigo para saber se a água é doce ou amarga. Sabe qual é o grande problema? É quando nós transformamos em som aquilo que nós gostaríamos que o nosso coração falasse. E é um perigo. O que falamos é a expressão do nosso coração. E se essa declaração que Tiago faz aqui no versículo 8 é uma declaração verdadeira, quando ele diz assim, a língua ninguém consegue domar, é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero, a língua ninguém consegue domar, ele está dizendo. Quer dizer, se essa declaração de Tiago realmente é uma declaração verdadeira, então se torna algo impossível para o homem, para mim, para você mudar essa realidade. Eu e você não conseguimos mudar essa realidade. A língua ninguém consegue domar. E por mais que a gente se policie, né? Vamos ser sinceros, que a gente tome cuidado, que a gente tenha uma atenção em relação a isso, vai ter algum momento que a gente vai dar aquela vacilada. Que a gente vai acabar baixando a guarda. Porque, irmãos, humanamente falando, nós conseguimos nos controlar até um certo ponto. Até um certo limite. Até um certo limite a gente aguenta. Passou disso, a gente faz besteira. Chega um momento que tudo vem à tona. Que o Senhor nos ajude e nos livre disso. Amém? Mas eu quero caminhar aqui para uma direção aqui final, né? Porque eu mostrei para vocês o que Tiago está querendo dizer aqui nesse texto. Mas eu quero mostrar uma solução para a noxa vida. Né? O que é que a gente precisa fazer, irmãos? O que é que nós devemos fazer? O que devemos fazer? E aí 3 coisinhas simples aqui, 3 dicas para a gente tentar resolver essa situação. Primeira é, precisamos de um profundo arrependimento. Vamos ler isso juntos, queridos? Vamos lá? Nós precisamos do quê? De um profundo arrependimento. Não é arrependimento apenas, é um profundo. Fiz questão de colocar nessa palavra profundo. Nós precisamos de um profundo arrependimento. A Bíblia diz, né, no Salmo 51, 17, que Deus não rejeita o coração quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, tu, ó Deus, não desprezará. Quem disse isso foi o salmista e rei Davi. A um coração arrependido, né? É um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Todos nós erramos no falar. Todos nós aqui, de uma certa maneira, já prejudicamos alguém. Verdade também, fomos prejudicados, mas nós prejudicamos alguém. E nós precisamos hoje ainda nos arrepender dos males que nós causamos aos outros através das nossas palavras, através da nossa língua. E quando a gente fala de arrependimento, arrependimento tem a ver com o coração. Arrependimento tem a ver com o quê? Com o coração. Arrependimento tem a ver com o reconhecimento também. Ou seja, eu reconheço as minhas falhas, né? Isso tem a ver com quebrantamento.
Eu reconheço que eu preciso de um tratamento de Deus, né? Eu reconheço que o meu coração precisa ser tratado, o meu coração precisa ser transformado. E Deus quer fazer isso nessa noite comigo e com você. Aí vem o texto da palavra de Deus, lá de 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, tão conhecido da gente que eu quero que você leia comigo. Vamos lá. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então, diz o Senhor, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Se você chamar pelo nome do Senhor, se você se humilhar, se você orar, buscar a face de Deus, você pode ter certeza, se você se converter dos seus maus caminhos, você pode ter a convicção que o Senhor vai te ouvir lá dos céus, vai perdoar os seus pecados, vai sarar a tua vida. Amém? Olha a segunda coisa aqui importante. O que é que nós devemos fazer? Segundo, nós precisamos permitir que a palavra de Deus direcione a nossa vida, inclusive aquilo que falamos. Vamos repetir juntos essa verdade? Vamos lá? Precisamos permitir que a palavra de Deus direcione a nossa vida, inclusive aquilo que falamos, porque, irmãos, é pela palavra que nós somos regenerados. É pela palavra. Tiago, capítulo 1, versículo 18, que diz assim: segundo a sua vontade, Ele, o Senhor, nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. O que vai fazer a diferença na nossa vida, meus irmãos, é a palavra de Deus. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É a palavra que transforma a nossa vida, o nosso coração. Por isso que a gente precisa ler a Bíblia. É por isso que a gente precisa conhecer a Deus através da sua palavra. E permitir que a sua palavra direcione a nossa vida. Porque a Bíblia, irmãos, tem respostas para todas as áreas da nossa vida. Você crê nisso ou não? Amém? Então, por que nós erramos? O que a Bíblia diz a esse respeito? Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Ou seja, a gente erra porque a gente não conhece a Bíblia. Simples. Não conhecemos a Bíblia. Agora, quanto mais você ler a palavra, conhecer a palavra de Deus, mais ela vai transformar a sua vida, o seu coração. E como resultado, você vai ser mais sábio na sua maneira de falar, na sua maneira de agir. Como resultado, naturalmente, você vai elogiar mais, você vai amar mais, vai servir mais, vai ser mais verdadeiro, mais honesto, mais sincero, mais amigo, mais leal, mais santo, e o nome do Senhor será glorificado. Mas permita que a palavra de Deus direcione a sua vida. E a terceira dica aqui para nós nessa noite: o que nós devemos fazer diante desse quadro que nós falamos, que Tiago mostra para nós? Sobre a nossa língua, nós precisamos ter um relacionamento verdadeiro com os irmãos. Vamos ler juntos isso, queridos? Vamos lá? Precisamos ter um relacionamento verdadeiro com os irmãos. Olha, eu sei que todos aqui nós estamos num processo de aprendizado e santificação. É Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar até a volta de Jesus, até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou uma boa obra na sua vida, meu irmão, ele está aperfeiçoando, ele vai aperfeiçoar até a volta de Jesus. Nós estamos nesse processo mesmo. Nós não somos perfeitos e por vezes nós erramos mesmo. Nós falhamos, pisamos na bola. Agora, nós precisamos nos desarmar, baixar a guarda diante das pessoas e pedir ajuda diante dos nossos erros. Se você tem esse problema, meu irmão, com a sua língua, com o controle da sua língua, peça ajuda. Fale com alguém confiável. A palavra de Deus diz, Tiago, capítulo 5, versículo 16, olha só: confessai o quê, irmãos? As vossas culpas uns aos outros, e o quê? E orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então nós precisamos nos abrir. Precisamos ser confrontados com os nossos erros para que possamos crescer e amadurecer.
Nós precisamos, meus irmãos, não apenas parar com fofocas, mas também não ouvir fofocas, não participar desse negócio. Porque isso, gente, só destrói pessoas, destrói relacionamentos. Então não participe. Há um provérbio, chinês, que diz o seguinte: aquele que fofoca com você, vai fofocar de você. Você já ouviu esse provérbio ou não? É chinês. Então nós precisamos ser pessoas confiáveis, sabe? Guardar segredos. Amém, gente? A Bíblia diz o seguinte, que quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas, né? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam a paz. Mas o contrário também é verdadeiro. Quão malignos são os pés daqueles que se apressam para levar uma notícia que vai denegrir a imagem do outro. Quão terrível é isso? Eu fico pensando o seguinte: se fôssemos tão rápidos para pregar as boas novas como nós temos sido para levar as más notícias, a igreja hoje estaria vivendo um grande avivamento e Deus estaria operando poderosamente no meio do seu povo. Queridos, participar de confusão, de contenda, de fofoca, de maledicência não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com o reino de Deus. Nada a ver com o reino de Deus. Não tem nada a ver com a palavra de Deus e não tem nada a ver com a paz. Não tem nada a ver com essas coisas. Sabe, a minha oração é a seguinte: que sejamos promovedores da paz. Porque a palavra de Deus diz, Jesus disse, Mateus 5:9. Eu quero que você leia na tela. Bem-aventurados os pacificadores. Por quê? Eles serão chamados filhos de Deus. O pacificador é chamado de filho de Deus. Quem é que foi que disse isso, irmãos? Foi o próprio Jesus. Então, no que depender de nós, irmãos, como cristãos, vamos caminhar em paz com todos. No que depender de você, tenha paz com as pessoas. Para de ficar entrando em confusão na rua, em confusão na internet. Às vezes a gente vê lá no Facebook, nos Facebook da vida, as postagens, a falta de respeito uns com os outros. As pessoas são covardes na internet, elas falam na internet coisas que elas não teriam coragem de falar pessoalmente. Não é verdade, irmãos? Então não faça isso, promova a paz. Se você não gostou de um comentário que foi feito na internet, você não precisa curtir, não precisa escrever, não precisa participar. Cale a sua boca em nome de Jesus. Por que você não diz amém a isso? Amém. Tem gente que se acha o justiceiro de Jesus. Agora eu vou resolver esse problema, deixa comigo. Aí o camarada começa a escrever e só fala besteira. E cria mais confusão. Nós somos chamados para promover paz e não confusão, irmãos. Nome de Jesus. No que depender da gente, vamos ter paz com todos. Eu quero concluir dizendo o seguinte, nessa noite. Veja bem, para a gente finalizar aqui, antes dos músicos subirem, deixa eu dizer uma coisa importante para vocês. Olha só, se a língua é o retrato do nosso coração, quem é que pode mudar o coração? Hein? Não ouvi, igreja? Se a língua é o retrato do nosso coração, quem é que pode mudar o coração? Somente o Senhor, somente Deus. E Ele diz em sua palavra, Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, leia comigo. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Irmãos, nós precisamos do Espírito Santo de Deus para transformar a nossa língua. Vida cristã é vida no Espírito. Por isso nós precisamos mesmo do Espírito Santo de Deus presente realmente na nossa vida, para que Ele transforme a nossa língua. Eu acho interessante, há um exemplo lá em Isaías, no capítulo 6, quando Deus tocou nos lábios do profeta e purificou aquele profeta. E o texto diz lá no versículo 7, o Senhor disse, isto tocou os seus lábios,
Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Deus tocou nos lábios de Isaías, do profeta Isaías, e o purificou. E é isso que Deus quer fazer comigo, com você nesta noite. Deus quer tocar nos nossos lábios e nos purificar. E Ele vai perdoar os nossos pecados. Glória a Deus. O que nós precisamos, urgente, é de um novo coração, para que este coração novo expresse através do seu espelho o que está nele mesmo. Porque, meus irmãos, por mais que nós sejamos esforçados, por mais que eu e você sejamos esforçados, esse milagre somente Deus poderá realizar. Somente o Senhor. Porque, como eu disse, na base do esforço humano, uma hora a gente não aguenta, uma hora a gente baixa a guarda e a gente fala besteira e a gente machuca as pessoas, a gente causa o mal para as pessoas. E quantas pessoas aqui hoje estão feridas por isso, por palavras que falaram a você, palavras de maldição. Inclusive até me vem isso aqui à mente agora, de nós orarmos por pessoas assim. Eu não tinha pensado nisso, mas eu quero fazer isso. Pessoas que estão feridas aqui neste lugar, por palavras ruins, de maldição, de tristeza, de condenação. Eu quero orar por você sim, você que está magoado, de repente é uma situação com o seu pai, com a sua família. De repente a sua mãe disse para você, jovem, que você é uma filha fracassada, que você não presta. De repente o teu pai disse para você, jovem, que o teu destino é um fracasso mesmo, que você não serve para nada. Isso te magoa e pega em você. Você está marcado por essas palavras ruins e você não consegue avançar, você não consegue seguir à frente. Mas o Senhor há de libertar você nessa noite, eu creio em nome de Jesus. Mas, irmãos, a minha oração, sabe qual é? É que a nossa língua seja um instrumento de bênção, de glorificação, de restauração e de cura, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém, amém, amém. Receba essa palavra.